Boa tarde, meus irmãos. Nós vamos iniciar nossa reunião da tarde, lembrando os irmãos de verificar os celulares para colocar no modo silencioso. Vamos elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso bom e amado Mestre, agradecendo a eles pela bênção da vida, pelo amparo, pela assistência que temos recebido. Também agradecer a Jesus pela oportunidade de estudarmos os seus ensinamentos através do Consolador prometido, que tem trazido até nós a lei de Deus na sua essência, a fim de caminharmos por caminhos mais seguros, pelos caminhos da vida. Pedimos, Senhor, que vossas bênçãos se estendam sobre todos nós que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados, estendendo a cada um de acordo com o grau de merecimento e a sua necessidade. Que tenhamos a nossa visão espiritual aumentada, acrescentada, para que possamos extrair das lições da tarde aquilo que mais necessitamos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre os anjos, bendito o fruto do vosso ventre nasceu, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pobres pecadores, encarnados e desencarnados, hoje, agora e sempre, que assim seja. E em nome de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso bom e amado Mestre, e de Paulo de Tarso, patrono de nossa casa, de oração, estudo e trabalho, pedimos permissão para iniciarmos os estudos evangélicos da tarde, na santa e bendita paz do Senhor, que assim seja. Meus irmãos, essa tarde, para os nossos estudos, as nossas reflexões, nós temos o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o título de Amar o Próximo como a si mesmo. E o nosso item, os nossos estudos se referem ao item 3, que consta o seguinte registro de São Mateus. O reino dos céus é comparável a um rei que quis tomar conta de seus servidores. Tendo começado a fazê-lo, apresentaram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Mas como não tinha meios de pagar, mandou seu senhor que o vendesse, a ele, sua mulher, seus filhos e tudo que lhe pertencesse para o pagamento da dívida. O servidor, lançando-lhe aos pés, o conjurava, dizendo: Senhor, tenha um pouco de paciência e eu te pagarei tudo. Então o Senhor, tocado de compaixão, deixou-o ir e lhe perdoou a dívida. Esse servidor, porém, ao sair, encontrando um dos seus companheiros que lhe devia 100 dinheiros, o segurou pela goela e, quase a estrangulá-lo, dizia: paga o que me deves. O companheiro, lançando-lhe aos pés, o conjurava, dizendo: tenha um pouco de paciência e eu te pagarei tudo. Mas o outro não quis escutá-lo. Foi-se e mandou prender para tê-lo preso até pagar o que lhe devia. Os outros servidores, seus companheiros, vendo o que se passava,
foram extremamente aflitos e informaram o Senhor de tudo o que acontecera. Então o Senhor, tendo mandado vir à sua presença aquele servidor, lhe disse: mau servo, eu te havia perdoado tudo que me devias, porque me pediste. Não estava desde então no dever de também ter piedade de seu companheiro, como eu tive de ti? E o Senhor, tomado de cólera, o entregou aos verdugos para que o tivesse até que pagasse tudo que lhe devia. É assim que meu Pai, que está nos céus, vos tratará, se não perdoardes do fundo do coração as faltas que os vossos irmãos houverem cometido contra cada um de vós. São dos Reis de São Mateus, capítulo 18, versos 23 a 35. Essa tarde nós contamos com a colaboração dos nossos irmãos Paulo e Lucas. Passamos a palavra a Paulo de Tarso. Deus nos abençoe e nos ampare a todos. Boa tarde a todos. O tema desta tarde é um dos temas, na minha modesta visão, mais importantes do Evangelho, que nós estamos aprendendo desde que nascemos, que é amar o nosso próximo. Como disse nosso Senhor Jesus Cristo, como bases da doutrina do Evangelho, amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Esse é o grande primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Capítulo 22 do evangelista Mateus, versículos 34 a 40. No subitem vem em seguida outra descrição do evangelista Mateus, que o nosso mestre também nos ensina: fazer aos homens tudo o que queirais que eles vos façam, pois é nisto que consistem a lei e os profetas. Mateus capítulo 7, 12. E o evangelista Lucas também nos traz: tratai todos os homens como quereríeis que eles vos tratassem. Pois bem, meus irmãos, minhas irmãs, a reflexão de hoje eu trago do Livro dos Espíritos para nos ajudar nos nossos esforços desta tarde. A pergunta 647 que o senhor Allan Kardec fez aos Espíritos, que está contida no capítulo da lei divina ou natural, no subitem divisão da lei natural. É a pergunta 647. Toda a lei de Deus está contida na máxima do amor ao próximo ensinada por Jesus? A resposta, abre aspas, certamente, essa máxima encerra todos os deveres dos homens, uns para com os outros. Amar o próximo como a si mesmo é fazer pelos outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós. É a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Nós já paramos para pensar quem é o nosso próximo? Será que é só os que residem conosco dentro do lar? Ou só os nossos amigos? Não. Jesus nos ensina que o próximo é a humanidade inteira. Com todos com que convivemos, nós devemos obrigações e ao mesmo tempo atenção e respeito a todos, porque nascemos para
fazer o bem, pois nos é ensinado desde crianças, quando nascemos pelos nossos primeiros professores, como diz a Santa Madre Teresa de Calcutá, que os primeiros professores são os pais. E eles nos ensinam desde pequenininho a nos educarmos, não só no sentido da cultura humana, mas também na cultura religiosa, na formação moral dos seus filhos. Independente do credo, a preocupação dos pais é que os filhos não só vençam no mundo, no aspecto do seu desenvolvimento intelectual, que também é importante, mas principalmente do campo do sentimento. Porque amar o próximo é amar a si mesmo, é aprender a ter amor a si mesmo, para que possa ter amor ao seu próximo. E na pergunta 886 também do Livro dos Espíritos, o senhor Allan Kardec pergunta como entendia a caridade o Senhor Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo, como ele interpretava. E a resposta: benevolência para com todos, indulgência para imperfeições dos outros e perdão das ofensas. O tema desta tarde, que é a parábola, que aqui fala dos credores e devedores, mas é também credor e compassivo, né, Lucas? Em linhas gerais, esta parábola analisa dois sentimentos importantes que fazem parte da lei de caridade, da lei de amor, que é o perdão e a compaixão pelo nosso próximo. Verificamos aí na leitura que o nosso irmão Evandro, o senhor Evandro fez, ele foi perdoado por uma dívida vultosa pelo Senhor, pelo Rei, que ele tinha dentro do seu coração, dando àquele irmão que a oportunidade nova de resgatar, de pagar as suas dívidas, sem precisar de que sua família, naquela época de Jesus, na antiguidade, as pessoas que não pagavam as suas dívidas transformavam-se em escravos dos senhores, podendo ser vendidos, não só ele, mas a todos os seus familiares. E ele viu que haveria um imenso risco disso consolidar, dessa situação se consolidar, e pede veementemente, com muita humildade, aos pés do Senhor, que lhe perdoasse as suas dívidas. O Senhor então deu a ele perdão, misericórdia, falando com ele que então ele quitasse as suas dívidas de acordo, com que ele pudesse. E ele então saiu e imediatamente foi cercado por um outro servo, por um outro irmão que devia a ele 100 dinheiros, quer dizer, muito pouquinho em relação à dívida vultosa que ele apresentou. E em vez, será que ele agiu de misericórdia como o Senhor? Será que ele teve compaixão daquele irmão que devia tão pouquinho? Não, meus irmãos, ele não teve misericórdia, ele não perdoou, ele não teve compaixão, inclusive o agredindo violentamente, pegando pelo seu pescoço, pela sua goela, como está aqui descrito no Evangelho por Mateus, e levou ele preso. E aí o ensinamento da lição é que nós devemos perdoar aqueles que nos ofendem, sim, aqueles que nos humilham, aqueles que se acham superiores, porque às vezes estão muito bem em todos os sentidos, e Deus não condena a riqueza, Deus, pelo contrário, existem tantas pessoas que fazem o bem com as suas bênçãos da matéria, dividindo o que tem, dando emprego, ajudando a ir nas descobertas das vacinas, investindo para que todos possam ter acesso à educação, enfim. Deus condenou o mau uso e a falta de compaixão, de piedade para com aqueles
que convivem conosco. O perdão se reveste de grande poder moral, porque se fundamenta na lei de amor e de caridade. A misericórdia é um complemento da brandura, porque bem-aventurados os brandos e os pacíficos, porque herdarão a terra. Está também no Evangelho, no capítulo 10, item 4. Mas, sobretudo, tende ardente a caridade uns para com os outros. Por quê? Porque a caridade cobrirá a multidão dos nossos pecados. Segundo o benfeitor Emmanuel, Deus nosso Pai estabeleceu a cooperação com princípios mais nobres no centro das leis que regem a vida. Há dificuldades, sim, há percalços, sim, incompreensões e desentendimentos. Usa a misericórdia de Jesus usou contigo, dando-te nova ocasião de santificar e aprender. E o nosso irmão, então, aqui da parábola, quando o Senhor ficou sabendo que ele não teve compaixão, que ele não usou também de misericórdia, não foi generoso, não soube ouvir pelo menos aquele irmão e deixar com que ele pagasse devagarinho aquela pequenina dívida, ou perdoasse ela totalmente, ele foi chamado pelo seu Senhor. E aí, nós vimos aqui na leitura que quando ele voltou, ele foi então, vou reprisar aqui, né, repetir a fala do Senhor, abre aspas, mau servo, eu te havia perdoado tudo que me devias, por que me pedistes? Não estava desde então no dever de também ter piedade do teu companheiro, como eu tivera de ti? Fecha aspas. O Senhor, tomado de cólera, o entregou aos verdugos, quer dizer, aos cobradores, para que o tivessem até que ele pagasse tudo o que devia. Aí, meus irmãos, nós também verificamos a lei de causa e efeito, né? Se nós pedimos todos os dias a nossa oração do Pai Nosso, que é a oração dominical, pedimos o perdão a Deus todos os dias em nossas vidas. Olha a bênção de Deus com a reencarnação. Deus nos deu a bênção do esquecimento do passado. Isso é um perdão enorme de Deus, nos dando uma nova chance para que a gente possa trabalhar, né, essa parte interior, essa parte do egoísmo, que ainda quer falar mais alto dentro de nós. Então Jesus nos ensina que a caridade, ela veio aos poucos combater uma das chagas, a chaga moral que ainda prevalece um pouco no mundo, que é o egoísmo, né? E eu trouxe uma lição do livro Jesus no Lar, pelo espírito de Ney Lúcio, e a lição chama a Escola das Almas. O enredo dela é com a sogra de Simão Pedro, o apóstolo. Esse livro, 99%, né, Lucas, das lições se passa na casa de Pedro, né, do apóstolo Pedro. Inclusive, a primeira lição desse livro, meus irmãos, para aqueles que já conhecem e para aqueles que não conhecem, ele funda o primeiro culto cristão no lar. Nós sabemos que o culto, quem é espírita, ele se consolida com uma oração, com uma leitura, como nosso pai, meu pai me ensinou. Nós abrimos o Evangelho ao acaso, lemos uma página, um tema do Evangelho e fazemos alguns comentários com as obras subsidiárias do Espiritismo, porque o culto ele é muito importante, ele protege a nossa residência, a espiritualidade se faz presente, ela leva irmãos necessitados para que possam ser ajudados naquela hora de oração, e acima de tudo é o nosso alimento espiritual. Nós, seres, ainda que somos imperfeitos, nós precisamos muito deste alimento espiritual que é o Evangelho em nossas vidas. E essa lição, ela começa com uma pergunta muito interessante que ela faz ao nosso Senhor Jesus Cristo.
Iniciamos, Senhor, a tarefa entre flores para encontrarmos depois pesada colheita de espinhos. No começo, a promessa de paz e compreensão. Isso quando surge, a formação ali de uma família. Logo após, surgem pedras e dissabores. Reparando que a senhora Galileia se sensibilizara até as lágrimas, deu às pressas, e Jesus em seguida respondeu: o lar é a escola das almas. É o templo onde a sabedoria divina nos habilita pouco a pouco ao grande entendimento da humanidade. Como eu disse, quem são os nossos primeiros professores? Os nossos pais. Eles que na infância nos orientam na nossa formação intelectual e espiritual. E nos trazendo aqui desde pequenininhos a esta casa abençoada, a Fraternidade Espírita Paulo de Tarso, onde só 2 irmãos que não são espíritas de berço, porque foi com a cura da minha irmã que nossa família se tornou espírita. Uns vêm pelo amor, outros vêm pela dor, como diz Emmanuel, E nós viemos pela dor, graças a Deus. E com a cura dela, nós nos tornamos espíritas e verificamos, digo eu, como é importante o culto e casas como estas, que fazem o trabalho que fazem em silêncio, e o lar. Aqui eu me considero a extensão do meu lar. O lar é o templo, como disse o mestre, de sabedoria divina que nos prepara para vivermos em sociedade. Ele fala então com a sogra de Pedro: minha senhora, que fazes inicialmente as lentilhas antes de servi-las à refeição? Senhor, levo elas ao fogo para que façam suficientemente cozidas. Depois tempero para ficarem agradáveis ao sabor. Então, o divino amigo pergunta a ela: você serve pão cru à mesa? Não, preciso levá-lo ao forno para assá-lo, para que ele possa ficar o quê? Comestível. Então, o divino amigo então considerou: há também um banquete festivo na vida celestial, em que nossos sentimentos devem servir à glória do Pai. O lar, na maioria das vezes, é o cadinho santo, ou seja, é o local que escolhemos de prova e purificação espiritual para o nosso aprendizado e, quem sabe, um dia a nossa santificação. O forno preparador, o que nos parece aflição ou sofrimento dentro dele, é recurso espiritual. Então, o que dá de trabalho, de problema, de dificuldade de relacionamento, é normal dentro do lar. Porque ali é que são aparadas arestas. Tem que haver o diálogo, tem que haver a conversa fraterna, Porque isso tudo é amar o próximo. E no lar nós temos liberdade. Lá fora nós cumprimentamos todos, com educação, com respeito, é claro. Mas não sabem que dentro dos problemas, quem está lá fora, não sabem dos problemas que estamos enfrentando. É claro que os amigos, os familiares que estão sempre rente com a gente, estão nos ajudando e nos amparando. Mas eu falo às pessoas que não nos conhecem, que só cumprimentam, conhecem de longe e não sabem os problemas que nós enfrentamos dentro do lar. O coração acordado para a vontade do Senhor retira as mais luminosas bênçãos de suas lutas renovadoras, porque somente aí, de encontro uns com os outros, examinando aspirações e tendências que não são nossas, observando defeitos alheios e suportando-os, aprendemos a desfazer as próprias imperfeições. Domar as nossas imperfeições, em vez de apontar um dedo, tem 3 apontados para a gente, Então, a gente tem que tomar muito cuidado, ficar muito vigilante, procurar olhar a qualidade do outro, a virtude do outro, principalmente quando o outro
não está presente, né, para ouvir a crítica. Nós não podemos fazer isso, é injusto. Precisamos respeitar principalmente os familiares, os amigos que convivem conosco. Nunca notou a rapidez da existência de um homem? A vida carnal é idêntica à flor da erva. Pela manhã emite perfume e à noite desaparece. O lar é um curso ligeiro para a fraternidade que desfrutaremos na vida eterna. Sofrimentos e conflitos naturais são lições de cada dia. A sogra de Simão escutou atenciosa e ponderou: Senhor, há criaturas, porém, que lutam e sofrem. No entanto, jamais aprendem, jamais assimilam, continuam insistindo naquele tipo de erro. O Cristo pousou na interlocutora os olhos muito lúcidos e tornou a indagar. Olha a sabedoria do nosso Senhor Jesus Cristo. Que fazes das lentilhas endurecidas que não cedem à ação do fogo? Sem dúvida, atiro-as ao monturo, ou seja, ao descarte, porque feririam a boca do comensal descuidado e confiante. Ocorre o mesmo, terminou o mestre, com a alma rebelde, as sugestões edificantes do lar. Então, quem não obedece pai, mãe, quem não é bom, quem não procura cumprir seus deveres de filho, como diz o próprio Evangelho, honrai o vosso pai e a vossa mãe, ou no subitem piedade filial, né? Está o quê? Olha o que o nosso Senhor diz: a luta comum mantém a fervura benéfica, todavia, quando chega a morte, a grande selecionadora do alimento espiritual para os celeiros do nosso Pai, os corações que não cederam ao calor santificante, mantendo-se na mesma dureza dentro da qual foram conduzidos ao forno bendito da carne, serão lançados fora, a fim de permanecerem por tempo indeterminado na condição de adubo entre os detritos da natureza. Lentilhas endurecidas, Jesus se refere às almas rebeldes, às almas ingratas, aquelas que têm frio no seu coração, têm gelo no seu coração, né? O lar é a escola das almas, o templo onde a sabedoria divina nos habilita pouco a pouco ao grande entendimento da humanidade. O lar é a primeira sala de aula. Antes da sociedade, da religião, da cultura, o lar é a escola do coração, onde se aprende a amar, se treinar a paciência e se vivenciar as provas sagradas. Transforma o lar um espaço de luz, onde se treina também o diálogo, o respeito, a serenidade e a oração. E para terminar, meus irmãos, que o meu tempo já chegou praticamente ao fim, o benfeitor Emmanuel, no livro Roteiro, nos lembra: a caridade essencial é sair de ti mesmo e buscar sentir a dor do vizinho, a necessidade do próximo, as angústias de teu irmão e ajudar quanto possas. Não te galvanizes na esfera do próprio eu. Vamos parar, de ser eu e os outros nada. A mão que escreve um livro nobre é respeitável e generosa. Todavia, a mão que socorre um doente é sublime e santa. Bondade e conhecimento, pão e luz, amparo e iluminação, sentimento e consciência são arcos divinos que integram os círculos perfeitos da caridade. Não só receber e dar, mas também ensinar e aprender. Meus irmãos, que Deus abençoe a todos. Passa a palavra a todos. Meus irmãos, boa tarde a todos. Hoje, conforme a primeira parte do nosso estudo, estamos aqui estudando uma parábola do Cristo, que não foi intitulada aqui no Evangelho, mas é, meus irmãos, a parábola do credor incompassível.
E nós vamos observar no nosso estudo o seguinte, algo muito interessante. Toda parábola de Jesus tem um sentido ou tem um significado, um conteúdo, uma lição, que a gente absorve de maneira mais direta, sem muita dificuldade, mas tem também lições e conteúdos mais profundos que a doutrina espírita tem nos ajudado a compreender. É esse esforço que a gente vai fazer aqui hoje para examinarmos essa parábola. Como primeiro passo, meus amigos, nós vamos fazer aqui uma nova leitura de maneira mais rápida, mais breve, para em seguida a gente vir comentando aqui cada ponto dessa parábola. Está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos 23 a 35. E Jesus contou o seguinte: o reino dos céus é comparável a um rei que quis tomar conta aos seus servidores. Chamou os servos para que eles prestassem contas para ele. Tendo começado a fazê-lo, apresentaram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Mas, como não tinha meios de os pagar, mandou seu senhor que o vendessem a ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele tivesse, para pagamento da dívida. O servidor, lançando-se-lhe aos pés, ou seja, ajoelhou diante dele e pedia: Senhor, tenha um pouco de paciência e eu te pagarei tudo. Então o Senhor, tocado de compaixão, deixou-o ir e lhe perdoou a dívida. Esse servidor, porém, ao sair, encontrou um de seus companheiros que lhe devia 100 dinheiros. O segurou pela goela e, quase a estrangulá-lo, dizia: paga o que me deves. O companheiro lançou-se-lhe aos pés, igual ele tinha feito, e o pedia, dizendo: tenha um pouco de paciência e eu te pagarei tudo. Mas o outro não quis escutá-lo. Foi-se, mandou prender, para tê-lo preso até pagar o que devia. Os outros servidores, seus companheiros, vendo o que se passava, foram extremamente aflitos e informaram o Senhor de tudo o que acontecera. Então o Senhor, tendo mandado vir à sua presença aquele servidor, lhe disse: mau servo, eu te havia perdoado tudo o que me devias, porque me pediu. Não estavas desde então no dever de também ter piedade do teu companheiro, como eu tivera de ti? E o Senhor, tomado de cólera, o entregou aos verdugos para que o tivesse, até que pagasse tudo o que devia. É assim que meu Pai que está no céu vos tratará, se não perdoardes do fundo do coração as faltas que vossos irmãos houverem cometido contra cada um de vós. Então vamos lá, meus irmãos. Nós vamos agora começar aqui o nosso esforço de compreensão dessa parábola. Em primeiro lugar, a gente percebe a ideia geral que o Cristo quis nos passar, que é a seguinte: em poucas palavras, a compaixão que eu tiver para com o meu próximo, a indulgência, a paciência, a capacidade de perdoar, o tempo que eu lhe conceder, Deus também há de me tratar dessa maneira. E esse princípio é tão importante, mas tão importante, que Jesus, quando os apóstolos pediram para ele: mestre, nós não sabemos orar, ensina-nos a rezar. Jesus lhes ensinou uma prece que até hoje a gente aprende. Muitos de nós, nos primeiros anos da infância, junto do pai, da mãe, da família, ou na escola, com aqueles que cuidam de nós quando pequeninos, que prece é essa? O Pai Nosso. E o que consta, meus irmãos, na prece do Pai Nosso que todos os dias nós repetimos? Perdoa as nossas dívidas. E aí, vírgula, assim como perdoamos os nossos devedores. Todos os dias, meus irmãos, ao fazermos o Pai Nosso, nós reconhecemos diante de Deus a nossa natureza de criaturas ainda pecadoras, de criaturas ainda muito imperfeitas. Nós temos consciência de que ainda erramos, às vezes mais, às vezes menos, mas ainda erramos. E pedimos a Deus para que perdoe as nossas faltas, e logo em seguida, o que o Cristo colocou? Assim como perdoamos aos nossos devedores.
Se nós queremos o perdão divino, queremos que Deus nos conceda novas chances, oportunidades, para que a gente repare as nossas faltas, nós não podemos ser intransigentes com quem nos ofende, com quem nos prejudica, com quem nos deve, seja o que for. A base do perdão divino está no perdão ou na nossa capacidade de perdoar quem? O nosso semelhante. Essa, meus irmãos, é a ideia principal da parábola do credor incompassível. E agora nós vamos então procurar aqui aprofundar um pouco mais no entendimento dela. A primeira informação interessante é a seguinte: Jesus aqui faz referência a duas unidades de valor, ao talento e também ao que ele chama aqui de 100 dinheiros, que talvez seriam 100 denários. Se nós fizermos uma pesquisa, nós vamos observar o seguinte: o talento, já existe uma parábola que envolve o símbolo do talento, que é justamente qual? A parábola dos talentos. Nós nos lembramos lá que o Senhor chamou 3 de seus servos, deu a um 5 talentos, a outro 3 e a outro 1, e disse para eles que daí um tempo voltaria para que eles prestassem conta do que fizeram. Pois bem, sem entrar na parábola dos talentos, se a gente pesquisar o que vem a ser o talento, nós vamos descobrir o seguinte: o talento, meus irmãos, era uma unidade ao mesmo tempo de peso, de metal precioso, como também de recurso monetário, que à época representavam 6.000 denários. E o denário que vinha a ser? O denário era a quantidade de dinheiro suficiente para remunerar um trabalhador por um dia de trabalho. Ou seja, se alguém trabalhasse numa vinha, no pastoreio, qualquer atividade, em especial as atividades mais simples que o povo fazia, na sua maioria, ao final do dia recebiam quanto? Um denário. Quanto equivalia um talento? 6.000 denários, portanto equivalente a 6.000 dias de trabalho à época do Cristo. E aí, de repente, Jesus apresenta aqui como o primeiro servidor alguém que devia 10.000 talentos. O que é isso, meus irmãos? Uma quantia enorme. É só a gente fazer uma conta para hoje. Eu fiz essa conta e guardei ela mais ou menos de cabeça. Se a gente considerar que hoje um dia de trabalho é mais ou menos remunerado aí a R$150, nós vamos chegar à conclusão de que 10.000 talentos equivale a 9 bilhões de reais. É muito ou é pouco dinheiro? É uma fortuna que nenhum de nós aqui conhece pessoalmente. É uma cifra que diz respeito a uma grandeza de dinheiro enorme. São, às vezes, um orçamento público. Se eu não me engano, o orçamento da cidade de Belo Horizonte para um ano todo deve ser um pouco mais, um pouco menos do que isso. Ou seja, o valor que uma cidade como Belo Horizonte tem para gastar ao longo de todo o ano, com todos os serviços, com todos os funcionários, com todas as responsabilidades que ele tem. Então, esse homem devia essa fábula de dinheiro, essa quantidade enorme de dinheiro. E aí, meus irmãos, como que uma pessoa seria capaz de dever tanto? Ter uma dívida tão expressiva, tão numerosa? E aí vem um dos primeiros sentidos que a gente vai observar dessa parábola, que nós vamos obter nos comentários de Rodolfo Caligares e de Caibá Chuta. Porque é o seguinte: será que nós, enquanto servos de Deus, seríamos capazes de ajuntar uma dívida tão vultosa, tão expressiva? Talvez ao longo de uma encarnação só, não. Mas e se a gente considera todo o conjunto das nossas vidas passadas? E se a gente entende, meus irmãos, a dívida não como um valor em espécie, um valor em dinheiro propriamente dito, mas como tudo aquilo de mal que a gente fez aos nossos semelhantes ao longo aí da história do nosso processo evolutivo. Aí sim, somos todos nós, com raríssimas exceções, devedores quase que insolváveis da misericórdia divina.
E para a gente entender isso, basta a gente pensar o seguinte: vamos imaginar que numa vida passada eu subtraí a vida de alguém, eu tirei a vida de alguém. O mal não se limitou ao homicídio. Por quê? Se era um pai de família, eu privei o sustento da esposa e dos filhos. Eu privei a esposa da companhia, da segurança que ela tinha. Eu privei os filhos de uma educação melhor, da presença do pai, que às vezes era uma pessoa a quem eles amavam. Qual prejuízo emocional eu provoquei àquelas crianças, àquela esposa, a mãe e o pai daquele a quem eu tirei a vida? Ou seja, infelizmente, meus irmãos, o mal tem um efeito multiplicador. E se a gente, às vezes, na vida exerce um alto cargo, um cargo de juiz, de governante, alguém que tem sérias e grandes responsabilidades, eu tenho um enorme potencial na minha mão de fazer muito bem, mas também de quê? De fazer muito mal. E aí a gente vai entendendo como que se configura, às vezes, uma dívida enorme de nossa parte com a justiça divina. Não é à toa que Jesus exagerou aqui na dívida daquele servo. 10.000 talentos. Na moeda de hoje, 9 bilhões de reais. Era a dívida que ele tinha com aquele senhor. Vamos seguir a parábola, que tem outras lições aqui para a gente absorver. Em seguida, quando ele chega diante do Senhor, ele vira para o Senhor e fala: Senhor, tenha um pouco de paciência e eu te pagarei tudo. Qual que é a ideia que nós temos aqui, meus irmãos? Ele pediu ao Senhor para que esquecesse e liquidasse, remisse a dívida dele? Não. Ele pediu tempo. Ele se reconhecia na qualidade de devedor, e como todo bom devedor aspira e sonha, a liberdade de uma dívida vem quando? Quando a gente salda aquele compromisso, quando eu liquido aquela dívida, quando eu pago o que eu devo. E foi o que ele pediu ao Senhor: me dê tempo, eu estou trabalhando, eu estou envolvido aqui num negócio, em outro, eu tenho uma empresa, eu estou empreendendo, eu estou fazendo isso, aquilo, eu vou pagando ao Senhor a dívida, eu só preciso de quê? De tempo. Me dê mais tempo para liquidar a dívida. Então, meus irmãos, isso aqui também nos mostra que diante da justiça divina, o perdão divino não é uma borracha que vem nas nossas faltas como se elas não tivessem existido. Pelo contrário, o que é o perdão divino quando a gente pede a Deus que perdoe as nossas faltas? É um pedido que nós fazemos de tempo e oportunidade para liquidar os nossos compromissos, para que eu liquide os débitos junto àqueles a quem eu os contraí, para que eu faça o bem a quem um dia eu fiz mal, para que eu seja capaz de servir e de ajudar quem um dia eu atrapalhei. E enquanto eu não liquidar essa dívida, eu não tenho paz, eu não tenho tranquilidade, eu me sinto ainda na qualidade de devedor. Então vejam que ele não pedia a Deus, ao Senhor, que esquecesse a dívida, rasga aí a minha nota promissória. Não, ele pedia tempo, e é o que muitas vezes a gente pede a Deus. E como que Deus então nos dá tempo para ir liquidando essas dívidas, meus amigos? Nas vidas sucessivas que nós temos. Deus nos dá hoje uma vida, hoje eu estou com 43 anos, às vezes daqui 50, 60 anos, né? Ou 40, não sei, eu vou voltar, e todo mundo aqui também, um dia nós vamos voltar. Só que aí a bondade de Deus vai falar o seguinte: meu filho, você ainda deve muito, volta para você continuar pagando. Aí a gente paga mais um tanto, aí a gente, consegui ficar livre aqui de mais algumas coisas, mas ainda tem dívida, então eu preciso o quê? Voltar de novo para liquidar. Ou seja, uma vida somente jamais seria suficiente para a gente liquidar uma dívida tão vultosa que nós temos para com Deus. Como pagar uma dívida de 9 bilhões de reais numa vida só? Agora, e se Deus me der muitas vidas, muitas oportunidades, muitas chances de trabalho, de resgate, de reparação?
Nós vemos, por exemplo, meus irmãos, ao longo de muitas obras espíritas sérias, que muitas almas que se comprometeram no passado com grandes débitos, depois tiveram nobres oportunidades de resgatar suas dívidas em encarnações em que trabalharam muito, em que fizeram muito em benefício do próximo, liquidando assim os seus compromissos, as suas faltas, aquilo que adquiriram de dívida junto à justiça divina. E aí vem a segunda parte da parábola. Por quê? Além de nós termos dívidas, todos nós, com a justiça divina, nós temos dívidas também o quê? De uns para com os outros. E eis que aquele homem que devia aquela fábula de dinheiro encontrou alguém que lhe devia 100 denários, que devia ser o quê? 0,0001% do que ele devia ao Senhor. Basta a gente fazer o mesmo exercício matemático aqui, 100 dias de trabalho a R$150 por dia, vai dar o quê? 15 mil reais. O que é 15 mil reais? Perto de 9 bilhões de reais. Mas quando ele então encontra aquele homem que devia a ele 15 mil, o que ele faz? Ele voa na goela do homem, estrangulando, ou seja, quase que enforcando ele, dizendo: me paga o que você me deve, eu não posso ficar sem receber, você tem que me pagar hoje e mais. Aí ele inclusive lançou mão de uma medida que era utilizada à época, que é o que, meus irmãos? Vejam, quando a gente acha que as coisas estão piorando, que a sociedade está piorando, que a humanidade está piorando, a gente pode tirar a seguinte conclusão: nós é que não estudamos a história direito. Por quê? No tempo do Cristo, o que acontecia com quem devia? Eu respondia, além do meu patrimônio pessoal, eu respondia tendo que entregar para serem presos e tidos como escravos a minha mulher e meus filhos, né? Ou seja, eu devia, alguém vinha e me cobrava a dívida, eu não conseguia honrar aquela dívida, imediatamente eu perdia a minha liberdade, a minha esposa e meus filhos também. Então a família toda era aprisionada, e o que é pior, nessas prisões a gente nem precisa descrever o que as pessoas passavam, basta a gente ver as obras, por exemplo, os romances de Emmanuel, que a gente vai ver lá as prisões do Esquilino em Roma, o que acontecia, que coisa terrível que era, as torturas, a desumanidade, a barbárie que prevalecia, e mais, a esposa e os filhos podiam ser vendidos como escravos para saldar nem que fosse uma parte da dívida que eu tinha. Então, aquele homem que devia aquela fábula de dinheiro encontrou alguém que lhe devia uma parcela ínfima do que ele devia ao Senhor, e imediatamente, sem qualquer consideração, sem qualquer compaixão, mandou que prendesse a ele, a mulher, os filhos, para que a dívida fosse cobrada. Ou seja, ele acabou de esquecer o bem que ele havia recebido e de maneira egoísta, de maneira indiferente e cruel, mandou toda a dureza contra aquele que lhe devia uma parcela muito pequena em relação à dívida que ele tinha. Isso, meus irmãos, ilustra para a gente o que é o egoísmo, que ainda faz parte do coração humano. Ou seja, para mim eu quero tudo de bom. Eu quero perdão da dívida, eu quero mais tempo para pagar, eu quero parcelas suaves, né? Se a minha dívida é muito grande, eu quero pagar em 10, 20, 30 anos, mas para quem me deve, não, amanhã você me paga, tá? Amanhã você me paga, senão você vai ver comigo. Eu te pego, né? Ou seja, ora, eu não estou pedindo misericórdia, compaixão, compreensão da parte de quem é meu credor. Por que eu vou agir de forma diferente para com quem me deve? E foi a forma que ele agiu. Só que, na vida, nada passa despercebido. Aquela atitude de indiferença e de crueldade dele foi o quê? Foi vista. Havia pessoas observando, tal como tudo que a gente faz na vida é observado. Não nos enganemos. Nada passa despercebido. Cada mínima atitude nossa tem alguém observando, no mundo físico ou no mundo espiritual.
E diante de uma conduta indiferente e cruel dessa, pode ter certeza que alguém vai denunciar, vai falar: ah, é? Quer dizer que você acabou de ter compaixão do Senhor e está agindo com tanta crueldade para quem te deve? Então tá bom, vou lá contar para ele. E foi o que fizeram. E aquele senhor então, sabendo da sua conduta, mandou chamar, prenderam, para que ele então fizesse para com ele tal como ele fez para com quem lhe devia de sua parte. Não é o que a gente tem pedido no Pai Nosso? Perdoa as nossas dívidas, assim como temos perdoado aos nossos devedores. Se eu for cruel, se eu for intransigente, se eu for inflexível, se eu for ríspido, se eu for incompassivo para com quem me deve, por que eu vou esperar da parte do meu credor mansidão, tranquilidade, prazo, paciência e bondade para comigo? É o que Jesus nos pede, meus irmãos. E todos nós nos encontramos como grandes devedores da bondade e da misericórdia divina. Nós começamos a dever a Deus pela bênção da vida, pela água que nos dá, pelo sol, pelo frio, pela roupa que nos veste, por tudo. Pela capacidade de ver, de caminhar, de pensar com tranquilidade, ou seja, pela boa faculdade, pelo equilíbrio dos nossos dons mentais, da nossa faculdade, da nossa capacidade de pensar. Nós somos devedores de Deus numa proporção que nós não imaginamos. Quem que deve 10.000 talentos para Deus? Nós todos. Agora, nós vamos topar no nosso dia a dia com quem nos deve 10, com quem nos deve 15, com quem nos deve 20, com quem nos deve 200. E como que nós vamos agir perante eles? Esse é o grande ponto. E finalmente, meus irmãos, mesmo aquele homem que devia os 10.000 talentos, o Senhor manda prendê-lo e mais, fala o seguinte ao final. Falou o seguinte, e o Senhor, tomado de cólera, o entregou aos verdugos, ou seja, aqueles que iriam cumprir a justiça, para que o prendessem até que ele pagasse tudo o que devia. Portanto, a prisão a que aquele grande devedor foi submetido seria uma prisão perpétua e eterna? Não. Ela tinha uma data de término estabelecida. Quando era? Quando o débito fosse liquidado. Vejam que interessante, meus irmãos. E isso é muito importante para a gente entender em relação às pessoas a quem a gente atribui, às vezes, os crimes mais hediondos, as práticas criminosas mais lamentáveis, aqueles a quem a gente acha que a justiça deveria executá-los, colocar numa prisão perpétua, exterminá-los da sociedade. Vejam que o Senhor da história, da parábola do Cristo, mesmo credor de uma importância bilionária, determina que a prisão fosse cumprida até quando a pena fosse paga, até quando a pena fosse liquidada. Portanto, não existe castigo eterno. Não existem penas eternas, não existe sofrimento eterno. Quando vem a liberdade de quem deve? Quando ele liquida o compromisso que ele adquiriu. Quando nós vamos ter a nossa grande liberdade enquanto espíritos eternos? Quando nós liquidarmos os nossos débitos junto aos nossos irmãos de humanidade que nós adquirimos ao longo de sucessivas reencarnações. Quando nós repararmos o mal que nós praticamos, quando nós aprendermos a fazer o bem no lugar do mal, nesse dia o Senhor vai nos chamar e vai falar o seguinte: bom servo, sua dívida está liquidada, você está livre daqui por diante. E o que essa liberdade vai significar para nós? A morada em outros mundos, a liberdade no plano espiritual, a possibilidade de reencontrarmos com almas que a gente ama muito, que um dia estiveram conosco,
mas que foram privadas da nossa companhia. Por quê? Porque nós estávamos presos. Para os irmãos terem ideia, o que os espíritos superiores nos contam, por exemplo, a respeito dos mundos superiores? Neles, a matéria não é tão grosseira. Então a gente não se sente tão preso ao corpo de carne como nos acontece na vida física aqui no planeta Terra. A vida, a matéria é mais fluida, é mais sutil. Portanto, o espírito tem mais liberdade, muitas vezes até para viajar o quê? Pelo espaço afora. Aprendendo, servindo, trabalhando, dedicando-se ao bem, passando por experiências e por venturas que a gente ainda não é capaz de imaginar. Agora, essa liberdade só nos chega no dia em que a gente liquidar os compromissos que a gente ainda traz conosco. Portanto, meus irmãos, qual que é a lição central do nosso aprendizado de hoje? Sem perdão, nós não nos libertaremos. Se nós não aprendermos a perdoar, nós permaneceremos presos às nossas falhas, aos nossos débitos, aos nossos compromissos. O que fez com que aquele homem que devia muito, que tinha recebido então a bondade, a misericórdia do Senhor, para que continuasse livre e trabalhando, o que fez com que ele perdesse aquela liberdade provisória e voltasse e fosse preso por parte do Senhor? A incapacidade dele de perdoar. Porque quando ele saía ali junto da companhia do Senhor, ele não tinha pago um pouco mais da dívida que ele devia, ele continuava devendo os 10.000 talentos. Mas o que fez com que o Senhor chamasse ele e o prendesse? Foi porque ele não perdoou. Foi por isso. Ou seja, a falta de perdão nos prende, nos aprisiona. Se nós não aprendermos a perdoar, nós permaneceremos presos às nossas infelicidades, à nossa imperfeição. E aí passaremos por situações de dificuldade, de dores de toda ordem. Basta a gente imaginar o seguinte: como que é a vida dentro de uma prisão? Quem de nós aqui gostaria hoje de perder a liberdade que possui e ser detido aqui, na Dutra Ladeira, nas penitenciárias que cercam Belo Horizonte e que são destinadas a reeducar os nossos irmãos que agiram mal em sociedade? Nenhum de nós quer isso. A liberdade é um dos maiores dons que Deus nos concedeu. E aí o que essa parábola nos fala? Nós ainda estamos presos a um mundo inferior que está em processo de melhoria. Por quê? Porque nós estamos ainda com débitos por liquidar. Aprenda a perdoar, que nós seremos mais livres. Aprenda a perdoar para que a gente então construa um novo caminho daqui para frente. O perdão, meus irmãos, nos liberta. Que Jesus nos ampare e nos abençoe a todos. Meus irmãos, terminados os comentários da tarde, vamos agradecer a Jesus, a Deus, nosso Pai, aos nossos benfeitores espirituais, esses momentos de paz e reflexão. Pedimos ao nosso irmão Djalma que nos faça a prece. Boa tarde a todos. Que possamos fechar os nossos olhos para a nossa oração, mentalizando Jesus em nossas mentes, aqui emanado com as forças do bem, nos ajudando, nos intuindo, e mais uma tarde de realização em nome de Jesus, agradecendo ao plano espiritual pela acolhida que nos dá durante esta tarde, nos pregando essas mensagens de otimismo, de paz e de perdão, colocando em nossos corações o Evangelho de Jesus em sua plenitude. Possamos perdoar aquilo que temos em nossos corações, para que sejamos livres desses impulsos ainda que fazemos em nossa imperfeição. Que seja Jesus, com sua divina bondade, possa nos abençoar nesses instantes, rogando a Deus o Pai e Mestre Criador,
a todos nós que tanto necessitamos de suas bênçãos. Possamos fazer a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Amém. Assim seja. E com essa prece nós estamos encerrando a nossa reunião da tarde, na santa e bendita paz do Senhor, que assim seja. Os irmãos forem receber o passe, pedimos que formem a turma. Vai ter ficha para médico, quem for receber a ficha permaneçam assentados.